Pronto, estamos gravando. Bom, boa noite. Hoje a gente está na nossa última aula, inclusive a última aula do projeto como um todo. E a ideia desse último encontro é a gente fazer uma revisão e tirar dúvidas das coisas que possivelmente podem não ter ficado claras ou ao longo da escrita do projeto surgiram dúvidas. Então, a ideia é passar por tudo que a gente viu, assim, de forma mais rápida. E aí, em algum momento que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me interromper, tá bom? Fiquem à vontade aí para falar, pera, essa parte aqui não entendi, enfim, fiquem à vontade para interromper. Então, a gente está na nossa última aula do curso Chocadeira Gestão Coletiva de Projetos Culturais. O curso faz parte de um projeto chamado Chocadeira, Incubadora de Projetos. E, além do curso, existe também um site que disponibiliza alguns materiais, alguns templates, e a partir da semana que vem, alguns vídeos curtos também, que funcionam como um apoio para as pessoas que querem elaborar projetos e concorrer em lei de incentivo à cultura, e enfim. Esse projeto ele é realizado pela Julie, tem a minha participação, né? Sou a Débora. E ele é financiado pela Prefeitura Municipal de Ilhabela por meio do Programa de Estímulo à Cultura, o PEC. Aqui tem o site, se vocês quiserem dar uma olhadinha, projetocultura.com.br. A gente começou o curso, então, com uma apresentação, onde eu me apresentei, todo mundo se apresentou, e a gente começou falando sobre o que é um projeto cultural, né? E a diferença entre o projeto cultural e uma ideia. É muito comum que as pessoas falem, eu tenho um projeto, e na verdade o que a pessoa tem é uma ideia, uma intenção, ou um plano num papel. E aí fazer um projeto é transformar essa ideia, essa intenção, num instrumento técnico estratégico, que tem uma duração limitada, que tem objetivos específicos, que tem recursos também limitados e que tem autonomia em relação a outras ações desse grupo, desse coletivo, dessa instituição, né? O projeto ele acontece quase como se fosse um braço, né, um membro dentro de uma organização, no caso de um projeto que acontece dentro de uma organização. A gente falou um pouco sobre como é que é o ciclo de vida de um projeto. Então, um projeto passa por um primeiro momento, que é a ideia, né? Que é esse momento conceitual, quando a gente tem a ideia daquilo que a gente quer desenvolver. Depois a gente passa por um planejamento, onde o projeto ganha corpo, onde a gente vai levantar todas as necessidades que a gente tem para realizar aquelas ações, onde a gente vai delimitar quais são os objetivos que a gente quer alcançar com esse projeto, onde a gente vai dizer quais são os caminhos, né? De que forma a gente vai alcançar esses objetivos, quais são as ações. E pensar também tudo isso dentro do contexto que a gente está inserido. Então, tentar fazer uma leitura do contexto que a gente está inserido para a elaboração desse projeto. Daí ele tem, então você fez o projeto, escreveu, submeteu esse projeto, o projeto foi avaliado, foi aprovado, e aí você vai começar a execução dessa proposta. É muito comum, quando a gente estiver lá na frente, na parte do cronograma, é muito comum que a gente veja as pessoas confundirem um pouco essa parte do planejamento, da escrita, da elaboração, com a pré-produção. Então, a pré-produção é o momento que a gente já vai executar a ideia. Quando a gente vai executar, a gente já levantou as necessidades, a gente já fez os orçamentos, a gente já fez o projeto. Então, a gente já sabe onde a gente vai gastar, quem vai ser a nossa equipe, pelo menos boa parte dela, o que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, isso tudo já foi definido no planejamento, na escrita, no processo de elaboração. Então, a gente vai executar, que é quando a gente, né, na sequência, a gente executa, elaborou, planeja, e depois executa, que é onde o projeto vai acontecer, onde eu vou fazer a pré-produção, a produção, e a pós-produção, que eu posso também colocar aí como conclusão, né? Que é quando a gente vai avaliar as metas do projeto, o que a gente atingiu, o que a gente não atingiu,
Se a gente for fazer uma nova edição desse mesmo projeto, o que a gente precisa rever, refazer, o que não funcionou, o que funcionou muito bem. Quando a gente avalia as nossas ações, o que a gente fez, se a gente alcançou os nossos objetivos. E aí, a gente falou sobre a figura do produtor cultural, como essa pessoa que faz essa magia acontecer, né? Que pega uma intenção, pega uma ideia, pega um plano no papel ou na cabeça de alguém ou na cabeça de várias pessoas e transforma isso no instrumento estratégico, né? Transforma isso no projeto em si. Então, essa é a função do produtor. Claro que existem outras funções que a gente também pode chamar de produção, né? Eu posso ter, por exemplo, dentro de um mesmo projeto, um produtor de arte, um produtor, um auxiliar de produção, um produtor executivo, um diretor de produção, mas aqui de uma maneira mais geral, né? O que faz um produtor cultural? De maneira geral, um produtor cultural é a pessoa que consegue fazer esse caminho da ideia para o instrumento estratégico, para o projeto em si. E a gente falou quais são as características que um produtor tem que ter, né? Geralmente, quando a gente. Então, essa função de produtor, ela surge no Brasil nos anos 90, a partir da criação da Lei Rouanet, que foi a primeira ferramenta de incentivo à cultura do Brasil. Até então, não existiam editais, não existia um caminho para uma pessoa realizar uma ação cultural que não fosse um caminho de ser amigo de algum político ou fazer alguma grande parceria, né? Então, a primeira ferramenta dessa foi a Lei Rouanet, que foi bastante, embora existam muitas críticas à Lei Rouanet, principalmente porque na Rouanet, quem decide para onde vai o dinheiro não é o Estado, é a iniciativa privada, então, geralmente, isso envolve interesses mercadológicos, e isso é preocupante para a cultura, porque a cultura fica o critério de avaliação de um projeto que vai ou não vai receber recurso é o quanto ele tem capacidade de mercado, então isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito importante também no Brasil, porque foi a primeira ferramenta, né? E ainda é muito importante a Lei Rouanet. Ela ainda mobiliza e movimenta a economia da cultura enormemente no Brasil, e ela ainda é uma lei que precisa ser revista, precisa ser reavaliada, mas que é fundamental para a economia da cultura no país. Então, surge essa função de produtor cultural com o surgimento da Lei Rouanet. E o produtor, normalmente, é essa pessoa que vai trabalhar com recursos públicos, né? Que vai escrever um projeto para acessar recursos públicos para executar ações culturais, já que a cultura, dentro da nossa Constituição, ela é uma obrigação do Estado, né? É função do Estado promover a cultura. E aí, esse produtor, essa pessoa, tem que ser uma pessoa ética, tem que ter um compromisso com o bem público, né? Tem que ser uma pessoa que tenha responsabilidade, que tenha consciência de que o recurso público precisa ser investido e retornar para a sociedade como bens, produtos e serviços de qualidade, né? Tem que ter esse compromisso público e essa responsabilidade. Aí a gente falou um pouco sobre o escopo, fez um exercício, né, da gente desenvolver um pouco o escopo. Então, como é que a gente vai fazer o escopo desse projeto? A gente tem a ideia, o primeiro passo é a gente fazer um escopo, que é a gente escrever o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer essa ação, então, quais são as justificativas para fazer esse projeto, por que ele tem que ser feito, por que ele tem que receber recursos, por que ele tem que acontecer, qual a importância dele. Depois é dizer quem vai fazer, então quem é o proponente, quem é a equipe técnica. Depois é dizer como isso vai ser feito, então qual é a forma de organização, qual é a técnica utilizada, qual é o suporte que vai ser usado, como esse projeto vai se desenvolver, quando ele vai desenvolver, lembrando que um projeto nunca é uma ação contínua, né? A gente até tem algumas possibilidades de editais, quando são manutenção, quando é edital de manutenção de instituição, que às vezes são editais bienais ou trienais, mas, no geral, os projetos são de, no máximo, 12 meses. Então, dentro de um período de 12 meses, qual é o tempo para esse projeto acontecer?
desde a sua pré-produção até a sua produção e a sua pós-produção. Quanto isso vai custar? Então, quanto custa fazer essa ação cultural que eu desejo fazer? Qual é o valor? Que profissionais eu vou precisar? A partir desses profissionais, mais ou menos quanto que cada um custa? E também qual é o valor que eu tenho disponível no edital que eu estou buscando. Geralmente os valores são fixos, né? Então eu tenho 50 mil, ou 100 mil, ou 150 mil, ou 20 mil. Qual é o valor que eu tenho e como é que, né? Quanto eu tenho e quanto eu preciso. Onde esse projeto vai acontecer, em que lugar? Então, ele é um projeto em Ilhabela, ele é um projeto do Litoral Norte, ele é um projeto para o estado de São Paulo. Que lugar é esse que vai receber? E para quem? Quem é o público-alvo desse projeto? É um projeto para criança? É um projeto para jovens e adolescentes? É um projeto para mulheres? É um projeto para a comunidade LGBTQIA+? Qual é o público? É um projeto que tem um público geral, e tudo bem também ter um público geral, né? Mas que público é esse? A gente fez o exercício. E aí a gente falou um pouco sobre as principais fontes de financiamento à cultura. Então, a gente falou que existem fontes municipais na nossa própria cidade, algumas cidades mais, outras cidades menos, porque isso depende de uma construção da própria cidade, de uma mobilização do setor cultural da própria cidade. Então, tem municípios que têm editais de cultura, tem municípios que não têm. Tem municípios que têm lei de incentivo fiscal municipal, tem municípios que não têm. No caso de Ilhabela, hoje existe o Fundo Municipal de Cultura, criado, que é um fundo com recursos, criado em lei, que está nesse momento no processo de regulamentação, e que, nesse caso, quem determina quais são os caminhos, né, de como esse dinheiro vai ser investido, como é esse edital, como ele vai ser feito, é o próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais. Tem a lei de incentivo fiscal municipal, que nunca foi usada, que carece de regulamentação também, que é uma lei que funcionaria mais ou menos como a Lei Rouanet, de dedução de impostos, no caso do imposto municipal, que é o IPTU. E tem os editais da Secretaria de Cultura. No ano passado, a Secretaria fez um edital de R$1 milhão, se comprometeu a fazer esse ano de novo, mas não existe nenhuma lei que garanta, né? O que eles chamam de Programa de Estímulo à Cultura, o PEC, não está garantido em lei. Então, é muito importante que ele seja, inclusive, colocado não só na lei, como no planejamento financeiro. Ele não está em nenhum dos dois. Ele não está em lei e ele não está nem no plano plurianual, que é o planejamento financeiro de 4 anos, nem na lei de diretrizes orçamentárias, na LDO, que é o orçamento de 12 meses. Então, isso é muito frágil do ponto de vista de política pública, porque isso ainda depende de uma vontade política do governo. Então, o ideal seria criar esse programa de estímulo à cultura em lei e colocar esse orçamento, esse recurso diretamente no orçamento voltado para esse programa. Mas é isso, é uma ação nova, né? Que começou no ano passado e que a gente espera que continue, porque foi bem importante. Inclusive, esse projeto está acontecendo a partir dessa iniciativa da prefeitura de fazer esse edital, após muito diálogo e muita solicitação da própria sociedade civil. Aí a gente tem no município essa situação. No estado de São Paulo, a gente já tem uma lei bastante consolidada, que é o Programa de Ação Cultural, que tem duas modalidades. Tem o Programa de Ação Cultural PROAC editais e o Programa de Ação Cultural PROAC ICMS. Eles são bem, embora eles tenham quase o mesmo nome, eles são bem diferentes. No PROAC editais, que no ano passado teve 50 editais diferentes para diferentes linguagens, circo, dança, música, teatro, cinema, enfim, é bem variado. Você escreve um projeto e, se o seu projeto for aprovado, você abre uma conta e recebe diretamente o recurso para executar o seu projeto. Obviamente, ele é mais concorrido que o ICMS. Por quê? Porque o PROAC ICMS, você manda o seu projeto, a Comissão de Análise de Projetos do Estado de São Paulo avalia. Se o seu projeto estiver bom, ele é aprovado.
A partir do momento que seu projeto está aprovado, você vai buscar empresas no estado de São Paulo que recolham um imposto chamado ICMS. E aí você vai pedir para que essas empresas façam um repasse de uma parte do valor que elas pagariam de ICMS para o seu projeto. E aí, nesse caso, você não recebe o dinheiro direto. Então, acaba que ele é mais fácil de você aprovar um projeto no PROAC ICMS. Afinal de contas, a aprovação do seu projeto não quer dizer que você vai conseguir realizá-lo, porque você ainda tem a etapa da captação. Já no PROAC Editais, ele é mais concorrido, mas você garante que, se você for aprovado, você tem diretamente o recurso para executar o seu projeto. Uma coisa muito interessante que eu acho que vale destacar do PROAC, que o PROAC ele é criado por uma lei própria, os recursos do PROAC são todos pagos como prêmio, então você consegue receber, por exemplo, se você tem uma MEI e você inscreve como MEI, pessoa jurídica, e você recebe lá 50 mil reais, não quer dizer que você usou a sua capacidade de 50 mil reais de faturamento da sua MEI para aquele ano. Porque você não vai, esses 50 mil reais não entra como faturamento, ele entra como prêmio. Então, você só vai contar na sua nota o que você der de nota, que na verdade, se for você para você mesmo, será um recibo, né? Mas o que você der para os serviços que você executou. Mas ele não vai calcular, você não vai emitir uma nota de 50 mil reais para o governo do estado de São Paulo. Além disso, tem outra coisa bastante interessante, que é relativamente recente no PROAC, que é a cota do interior e litoral. Então, existe uma crítica muito grande do setor cultural paulista de que os recursos destinados para a cultura, por meio do PROAC, acabam ficando concentrado muito na capital, porque a maior parte dos grupos, das produtoras, estão todas na capital. Então, a partir de uma discussão longa de muitos anos do Fórum do Interior e Litoral, que é um fórum de cultura ao qual o próprio Fórum Popular de Cultura de Ilhabela está ligado, né? A partir de muito debate dentro desse fórum, conseguiu-se que 50% de todos os editais sejam destinados para interior e litoral. Então, isso foi bem importante para fazer uma distribuição com mais equidade dos recursos da cultura do Estado e de distribuir ações culturais para outras áreas, né, para outras partes do Estado que não seja só a capital. No caso, aqui em Ilhabela, as pessoas concorrem dentro dessa... Então, quando você faz a inscrição, você já seleciona lá se você vai concorrer na cota interior e litoral. E aí, na hora de fazer a classificação, vai ter uma classificação que vai levar isso em consideração. Além do Estado, então tem município, Estado, e aí tem o governo federal também, que tem as suas fontes de financiamento à cultura. A gente pode falar da Lei de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, que agora a gente não sabe como que fica, se fica Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, mas ela está passando, nesse momento, por um processo de consulta pública. Após essa consulta pública, o Ministério da Cultura vai publicar uma nova normativa com todas as orientações de como vai funcionar a Rouanet a partir de 2023. Então, não adianta a gente falar muito, porque várias coisas vão mudar. Mas, no geral, a Lei Rouanet, ela costuma ter 2 artigos. Um artigo, que geralmente é onde estão festivais, grandes espetáculos, que o patrocinador, então você escreve o projeto e vai captar recursos, é similar ao PROAC ICMS, né? Você não recebe o dinheiro direto, você aprova um projeto na Rouanet e vai atrás de patrocinadores. Nesse caso, você é patrocinado com um recurso federal, que é o imposto de renda. Pode ser um imposto de renda tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. No caso de pessoa física, a pessoa pode passar até 6% do imposto total que ela deveria pagar, ela passa para o seu projeto, e no caso de pessoa jurídica, até 4% do valor vai para o seu projeto. Então, é isso, você aprova, vai atrás do patrocinador, e conseguiu o patrocinador, você capta o recurso e realiza o seu projeto. E é isso, ela está em transformação. Tem os 2 artigos, estava falando dos 2 artigos.
Um artigo, que é esse mais para grandes espetáculos e festivais, o patrocinador coloca um dinheiro no seu projeto e ele não deduz 100% do valor daquele dinheiro. Ele deduz, se eu não me engano, acho que é 40%, 30% do valor. Então, se ele colocar 100 mil reais no seu projeto, ele vai deduzir 30 mil, 30, 40 mil, agora eu não me lembro exatamente qual a porcentagem. E tem o outro artigo, onde entra, por exemplo, livre leitura, incentiva, acho que a formação cultural. Nesse outro artigo, é 100% de dedução. Então, nesse segundo artigo, o projeto, você escreve o projeto nessa modalidade, e aí o patrocinador coloca ali 100 mil reais no seu projeto e vai deduzir dos impostos dele os mesmos 100 mil reais que ele colocou no seu projeto. E isso foi dividido dessa forma por uma questão de desconsiderar que grandes festivais, grandes eventos captam de forma mais fácil e já têm um interesse comercial, né? Então, quando uma grande empresa patrocina um projeto de festival, ele tem um ganho muito grande, um ganho de marca muito grande. Então, entende-se que é justo que a empresa deduza, mas não 100%, porque isso é também um investimento de marketing da própria empresa. No caso da lei federal, é bem difícil de captar. Por quê? Porque só pode financiar por meio de imposto de renda, grandes empresas. Empresas que tributam no lucro real, que a gente chama. Então, são empresas que têm faturamentos muito altos. Então, é bem comum, por exemplo, que várias dessas empresas abram seus próprios editais, como, por exemplo, bancos, Petrobras, né? Então, o que a Petrobras faz? Ela abre um edital onde os projetos que já foram aprovados na Rouanet se inscrevem para serem aprovados. Então, você precisa passar 2 vezes por um edital. E é importante, se você quer fazer um projeto de lei de incentivo, seja Lei Rouanet, seja ProXMS, que você, antes mesmo de escrever, já tente entrar em contato com as empresas, já procure qual é a característica da empresa, qual é o tipo de projeto, que geralmente as empresas têm uma linha de projetos que elas costumam patrocinar. Então, tem empresa, por exemplo, que só patrocina patrimônio cultural, tem empresa que só patrocina formação, então é bom fazer essa pesquisa antes. Tem a Funarte, que às vezes tem os seus próprios editais, muitos editais de ocupação na Funarte. Então, no caso, você tem um espetáculo, já fez um espetáculo, ganhou um PROAC para desenvolver um espetáculo, desenvolveu esse espetáculo e agora você quer circular com esse espetáculo. Então, você escreve para circular nos espaços da Funarte. O Banco do Brasil também, não sei se já fechou, mas tinha um edital bem parecido com esse, que é de ocupação, que é para compor a programação do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil. Então, são para projetos que já têm o produto finalizado, né? Não é para financiar processos. E a Funarte, às vezes, tem alguns outros de financiamento de processos, editais mais pontuais. É difícil a gente saber o que vai acontecer agora, porque foi semana passada a nomeação da nova secretária executiva da Funarte, então, que é a Maria Maringhella, e elas devem estar nesse momento discutindo e desenvolvendo, então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Tem as leis federais de patrocínio e prêmio, e tem a lei do audiovisual e do Fundo Setorial do Audiovisual. O audiovisual é um universo à parte dentro da produção cultural, então o audiovisual ele é um dos setores mais importantes, que mais geram empregos e recursos dentro da economia da cultura. Então, ele tem um interesse dentro da produção audiovisual também, de imagem internacional do país. Então, existe todo o interesse dentro do universo do audiovisual, um interesse político, um interesse econômico. Então, ele tem um mecanismo próprio de financiamento, porque é muito mais caro mesmo produzir filme, é uma coisa bem mais cara do que produzir qualquer outra coisa. E aí a gente tem a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. A Lei Aldir Blanc foi uma lei que foi executada e ainda está sendo executada
com recursos que eram do Fundo Nacional de Cultura, que eram recurso para editais que não foram gastos nos últimos anos, então não é a lei de emergência cultural de Blanc, não foi dinheiro tirado da saúde, da educação, era um dinheiro que já estava num fundo para ser investido na cultura, e assim foi. E a Lei Paulo Gustavo a mesma coisa. A Lei Paulo Gustavo é um recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, que também, nos últimos anos, com o que a gente assistiu de um certo descaso em relação à política pública de cultura por parte do governo federal, acabou não tendo editais, né? A própria Ancine, Agência Nacional de Cinema, foi extinta e agora foi criada novamente. Então, o setor estava um pouco abandonado, e aí pessoas do Legislativo, da Câmara Federal, deputados e deputadas, se organizaram para criar essa lei. Por isso que os editais que virão esse ano da Lei Paulo Gustavo, e serão muitos, porque tem um volume de recurso enorme, a grande maioria deles serão para financiar audiovisual. Então, 80% do recurso vai para o audiovisual e os outros 20% para as outras áreas da cultura. Para vocês terem uma ideia do volume de recursos que vai chegar, Ilhabela vai receber 200 e poucos mil, tem repasses para os municípios e para os estados. Então, Ilhabela vai receber 200 e poucos mil reais, e o estado de São Paulo vai receber 300 e poucos milhões de reais. Isso vai ser muito, é um recurso muito grande. Se a gente calcular que todos os anos, por exemplo, nos últimos anos, na verdade, o PROAC Editais foi 100 milhões e o PROAC ICMS outros 100 milhões. Então, é como se a gente tivesse no mesmo ano 2 PROACs e mais um pouco, né? Então, esse é um ano bem especial do ponto de vista dos recursos para executar projetos na área da cultura. Então, acho que, inclusive, por isso muitas pessoas têm buscado formações para conseguir elaborar seus projetos, porque realmente é um ano bem atípico. Além disso, a gente tem os editais privados também. Algumas instituições fazem editais privados, como, por exemplo, o Rumos do Itaú, que não é um edital de dedução fiscal, é um edital que você escreve, recebe dinheiro diretamente para realizar, além dos editais internacionais. No caso dos editais internacionais, geralmente a gente consegue com as embaixadas quando a gente tem algum projeto que dialoga com a cultura daquele país. Então, é comum que as embaixadas tenham um recurso para promoção da cultura dentro do país. Então, por exemplo, a Embaixada da Alemanha tem um recurso para promoção da cultura alemã no Brasil. E aí, se você entrar em contato e dialogar, e você tem um projeto que tem a ver com a cultura alemã, pode ser que você consiga orçamento para realizar, mas aí cada embaixada tem um sistema, cada uma funciona de um jeito, você vai ter que entrar em contato e ver se existe essa possibilidade, se, enfim, se é uma questão real, possível. E as organizações internacionais. Então, tem a Organização Ibero-Americana, que sempre tem editais, tem os institutos internacionais, o Instituto Cervantes, o Instituto Goethe, que são institutos que financiam a cultura em outros países, além do seu próprio país de origem, e que vale a pena dar uma pesquisada e uma olhada também. Isso eu já falei, né? Os mecanismos, eu vou depois mandar essa apresentação para vocês, tá aqui tudo que eu acabei de falar, os mecanismos estaduais, né? O PROAC Editais, que foi o que a gente... E aí a gente usou muito ao longo desse curso o PROAC Editais como referência, né? Porque eu acredito muito que, para a gente que está aqui, na cidade de Ilhabela, no estado de São Paulo, faz sentido a gente dominar como escreve um projeto para o PROAC, porque a partir disso a gente consegue escrever um projeto para os editais municipais e também consegue entender um edital, escrever um projeto para os editais federais também. Com exceção, é claro, dos editais de incentivo, que são um pouquinho mais complicados e demandam um estudo mais específico, né? Aqueles que a gente escreve e depois faz a captação. Para quem deseja fazer esse tipo de projeto, eu sugiro que procure uma formação específica para a produção cultural, para a captação de recursos, porque é um universo bastante diferente
do PROAC Editais, do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, desses editais de patrocínio direto, né? De recurso direto. Então, a gente falou que o PROAC, ano passado, teve mais de 50 editais. Os valores médios é entre 20 e 150 mil reais para cada projeto, a depender da área, a depender se é... Geralmente, você tem duas opções dentro do mesmo edital. Uma inscrição para pessoa física, que é metade do valor, uma inscrição para pessoa jurídica, que é o dobro, né? Então, você tem lá um projeto para desenvolvimento de espetáculo de dança. Você tem a opção 50 mil reais se inscrever como pessoa física, 100 mil reais se inscrever como pessoa jurídica. Uma dúvida bem comum, e aí que eu ouço, é a galera falar, mas eu tenho MEI, posso escrever para 100 mil reais? As respostas que eu obtive até hoje, porque o MEI só pode faturar 80 mil por ano. As respostas que eu obtive até hoje é que sim, você pode, como MEI, ganhar um prêmio de 100 mil reais, porque é isso, não é faturamento, é prêmio. Então, entende-se o entendimento que eu tenho, o entendimento que eu consegui compreender até hoje é que sim, é possível. Mas é sempre bom, o Estado, eles têm um e-mail, quando sai o edital, tem lá um e-mail que você pode tirar dúvidas, e eles costumam responder todas as dúvidas. Outra coisa que eles costumam fazer é plantão de tira dúvidas, então às vezes eles fazem live para apresentar o edital XYZ, você pode assistir essas lives e fazer perguntas e tirar dúvidas, e se você mandar por e-mail, eles vão responder, obviamente, se você não fizer isso 2 dias antes do edital fechar. Né? Mas o edital abre e fica 45 dias abertos, e você tem 45 dias para tirar a sua dúvida. Não, você tem que escrever, vai. Você tem 30 para tirar as suas dúvidas, depois você vai escrever o seu projeto, e eles costumam responder, às vezes demoram 1, 2 dias, mas eles são bem atenciosos e costumam responder. Essas outras questões eu já falei. O julgamento, importante, o julgamento geralmente é feito por 5 membros, sendo 3 pessoas de entidades, organizações da sociedade civil indicados, e 2 pessoas indicadas pelo próprio secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Geralmente, os editais do PROAC, eles são divididos em 3 partes. Uma parte primeira, onde tem os parâmetros específicos. Então, é aqui que você vai, por exemplo, quero fazer um livro. Então, você vai nos parâmetros específicos do edital de livro e leitura, e aí você vai ler quais são as exigências específicas para escrever um projeto de livro. Então, ele vai trazer as informações específicas desse edital. Depois tem os parâmetros gerais, que vão falar como quais são as sanções, como funciona esse edital, quais são as regras que são gerais para todas as linguagens, todos os 50. Então, nisso, se no ano passado o PROAC publicou 50 editais, os parâmetros gerais nos 50 editais são iguais. Então, você quer ler 3 editais, você não precisa ler parâmetros gerais dos 3, porque vai ser a mesma coisa. Você vai só nos parâmetros específicos. E os anexos, que às vezes as pessoas não dão muita bola, mas são muito importantes. Muito importantes. Nos anexos que você vai ter modelo de planilha orçamentária, modelo de projeto, modelo de solicitação de alteração, modelo de formulários que você tem que entregar durante a inscrição, modelo de formulário que você tem que fazer com a sua ficha técnica. Tudo isso vai estar, modelo de contrato, como que vai ser o seu contrato. Então, isso eu acho muito legal no PROAC, porque aqui na prefeitura, por exemplo, não tinha o modelo de contrato no edital. Então, quando, no ano passado, a primeira experiência, quando as pessoas foram assinar os contratos, tinham informações ali que não estavam no edital. E aí isso gerou um certo conflito entre o que está no contrato e o que está no edital. Então, é muito bom essa questão, porque você já sabe o que te espera. A regra está muito clara, e embora sejam documentos um pouco densos, é muito importante que você leia todos esses documentos. Pelo menos uma batida de olho. Agora, se você resolver escrever mesmo para esse projeto, aí você vai ter que ler mesmo todos os documentos, e isso é super importante. E eu recomendo que você faça uma leitura com um caderninho do lado. No caso, eu funciono muito bem no papel, né? Tem gente que consegue fazer uma leitura organizando digitalmente o que está lendo, mas eu sou uma pessoa analógica,
e eu gosto de um papelzinho, uma canetinha ali do lado, organizando as ideias e anotando todas as coisas. Uma coisa importante também é você fazer, que eu acho fundamental, é assim, abriu a inscrição, faz a simulação de inscrição para você ver quais arquivos você tem que mandar, tamanho do arquivo, porque às vezes o edital, ele fala o que você tem que colocar no projeto. Aí você vai e cria lá um documento com tudo que está no edital que você tem que pôr no projeto e escreve tudo nesse documento. Chega na hora de você se inscrever, o seu documento está mais pesado do que cabe no arquivo, ou você tem que entregar em 3 arquivos diferentes, dividir o projeto em 3 partes. Então, assim, faça o seu projeto, se você quiser começar a elaborar ele antes do edital abrir, mas assim que abrir as inscrições, faz uma simulação de inscrição e anota o formato que você vai ter que entregar. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um PDF com o projeto, geralmente é assim, um PDF com os anexos, um PDF com orçamento, um PDF com um cronograma, então são arquivos separados. Tem um tamanho máximo que eu posso colocar nesses arquivos. Então, posso colocar imagem no meu projeto? Posso. Posso fazer um fundo, né, bonito para o meu projeto? Posso. Só toma cuidado com o tamanho do arquivo. É possível que talvez você tenha que reduzir, enfim, tem que comprimir o seu arquivo, porque tem um tamanho máximo que você pode enviar. Mas pode sim fazer, não precisa entregar aquele projeto duro, só letra no papel. Você pode entregar uma coisa bonita, não tem nenhum impedimento, desde que você coloque tudo que é obrigatório ter, você pode colocar um a mais, né? Pode deixar bonito, pode fazer um PDF bem lindo, que tenha um trabalho gráfico. Aliás, é legal que você faça, se você tiver tempo. Bom, aqui tem o que tem nos parâmetros específicos, de modo geral, nos parâmetros gerais e nos anexos. Aqui são os PROACs, é o PROAC edital de 2022, que teve 50 editais ao todo. Aí aqui tem uma explicaçãozinha, mais ou menos, que eu deixei no slide, de, por exemplo, roteiro do projeto. O que é obrigatório ter num projeto de dança? Então, tem aqui o que tem. Fiz um modelo, usei o Dança como modelo para vocês verem o que está no edital, né? Quais são as informações mais importantes. Aqui o formato do projeto, como é que ele tem que ser. Então, ele tem que ser entregue tudo em PDF, o texto no modo retrato, não pode colocar no modo paisagem, a fonte tem que ser Arial, o tamanho da fonte tem que ser 12, o espaçamento da linha é 1,5, o limite de páginas são 20 páginas, mas posso deixar bonito? Posso deixar bonito. Você pode mandar os anexos. Opa! Os anexos não têm limite de página, então, às vezes, é muito comum que as pessoas mandem um currículo bem legal do grupo ou dos artistas nos anexos. Às vezes tem limite, às vezes não tem. Mas se não tiver e você achar que tem um material que pode dar mais sustentação para o seu projeto, você coloca ali nos anexos e envia também. Aí tem toda a documentação que vai precisar, então você vai precisar de uma série de documentos para pessoa física, uma série de documentos para pessoa jurídica, tem que estar com a sua pessoa jurídica em dia, não pode estar negativado em nada, não pode ter dívida, então paguem recolham o INSS direitinho da empresa de vocês, porque não pode, você vai ter que tirar várias certidões negativas. E aí, essas certidões têm que estar todas negativas, que chama, né? Que não consta dívida da sua empresa ou de você, pessoa física, em nenhum órgão público, porque o órgão público não pode fazer contrato com uma pessoa ou uma empresa que deve para ele, e aí é uma questão legal, burocrática. A apresentação, aqui também são modelos, vocês podem dar uma olhada depois com calma. Opa, acho que eu estou... que são modelos diferentes para diferentes linguagens. Então, tem uma apresentação para projetos de economia criativa, modelos de contrapartida, e aí vai.
E aí a gente falou das etapas de produção. Então, a gente geralmente, você divide um projeto em 3 etapas de produção, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção é o momento que você vai fazer. Então, a pré-produção não é a elaboração do projeto. A elaboração ela é antes da pré-produção. A pré-produção é a partir do momento que você assinou o contrato, recebeu a primeira parcela. Recebi a primeira parcela, caiu o dinheiro na minha conta, aí eu vou começar a pré-produção. Eu vou contratar equipe, eu vou fazer estudos para o desenvolvimento do meu produto cultural, eu vou confirmar com os meus espaços que eu vou apresentar, o que eu vou usar, se está disponível na data que eu estou pedindo. Eu vou formalizar todas as parcerias que possivelmente eu tenha no meu projeto. Não existe também, gente, uma regra do que tem que ter na pré-produção, que tem que ter na produção, que tem que ter na pós. Para alguns projetos, por exemplo, o desenvolvimento da identidade visual é na pré-produção. Outros vai ser durante o processo de produção, porque às vezes na pré-produção eu tenho uma pesquisa e essa pesquisa vai influenciar na identidade. Então é preciso que tenha uma reflexão sobre cada projeto e a especificidade de cada projeto para saber o que naquele projeto é pré-produção, o que é produção, o que é pós-produção. Isso varia de projeto para projeto. Durante a produção, o que é a produção? É a execução do projeto em si, é quando eu começo a executar o que eu falei que eu ia fazer. Então, eu vou fazer a locação de equipamento de som, de luz, locar gerador, eu vou realizar o projeto em si, né, o conceito de música, a apresentação de dança, o espetáculo, eu vou fazer registro fotográfico, eu vou criar a identidade visual do projeto, se for o caso, criar aqui, eu vou fazer a elaboração de textos de divulgação, eu vou fazer a revisão desses textos, eu vou criar peças de divulgação para divulgar no Instagram, ou seja lá onde no WhatsApp, seja lá onde eu decida colocar, eu vou imprimir cartaz, eu vou distribuir esses cartazes e eu vou realizar tudo que eu tenho que realizar e vou fazer o meu relatório de execução. Terminei o relatório de execução, o PROAC paga em 2 parcelas o valor. Se você ganhar um edital de 100 mil reais, você vai receber na sua conta 80 mil reais. Aí você vai fazer toda a pré-produção e produção. Aí você terminou a produção, você vai fazer o seu primeiro relatório de conclusão, que é esse relatório de acompanhamento, na verdade. Aí você vai entregar esse relatório que você executou, então você vai receber os outros 20%. E aí você vai fazer a pós-produção, que é finalizar os pagamentos. Você pode organizar melhor o seu clipping. Às vezes é bom você fazer o clipping também na produção, para você mandar o clipping no seu relatório, mas você pode organizar melhor coisas que saíram depois e que você ainda não tinha colocado no relatório e inserir nesse último relatório. Vai fazer uma avaliação, vai fazer os pagamentos, vai elaborar o segundo relatório de conclusão e vai entregar. O PROAC vai demorar aí uns 30, 60 dias para avaliar e vai falar para você, olha, parabéns, está certo, você entregou tudo, muito bom, perfeito, você pode se inscrever de novo. Às vezes, você tem que ter finalizado um projeto para poder escrever outro, às vezes não, por isso que tem que ler direitinho o que o edital está dizendo. Sobre essa questão do relatório, da finalização, né? A gente faz um relatório para o PROAC, onde a gente... O que a gente põe nesse relatório? A gente comprova que a gente fez o que a gente falou que ia fazer. Então, eu falei que eu ia fazer uma oficina na Escola Gabriel, eu tiro uma foto dessa oficina. Eu falei que eu ia fazer uma outra oficina na Escola do Camarão, uma foto dessa oficina. Eu falei que eu ia fazer um evento de encerramento, e esse evento ia acontecer no Valdemar Belisário, eu tiro fotos desse evento. Eu falei que eu ia fazer um plano de comunicação usando redes sociais, imprimindo faixas e cartazes, eu tiro foto dessas faixas, desses cartazes, eu tiro print dessas redes sociais. Então, eu vou colocar nesse relatório todas as coisas que vão comprovar que eu fiz o que eu disse que eu ia fazer.
E aí tem o relatório financeiro também. Então, o que eu vou colocar nesse relatório financeiro? O que eu vou entregar? É uma planilha que tem o exemplo dela lá nos anexos. Nessa planilha, eu vou inserir o nome de quem eu paguei. Então, eu paguei para o Gabriel, está lá o nome do Gabriel. Aí tem, se eu paguei o Gabriel pessoa jurídica, e é muito melhor que pague pessoa jurídica, senão você tem que recolher todos os impostos. Então, paguei o Gabriel pessoa jurídica, ele me deu a nota. Tem o número da nota do Gabriel, aí tem a descrição do serviço que o Gabriel me fez, aí tem o número do comprovante de pagamento que o banco me deu quando eu paguei o Gabriel, e tem o valor que eu paguei para o Gabriel, e tem a data desse pagamento. Então, todos os pagamentos que eu executar vão ser inseridos nessa planilha. Hoje, como eu trabalho com assessoria contábil, quem faz essa planilha é a contadora. Mas o que eu faço como produtora? Geralmente faço produção executiva. Eu crio uma pasta onde eu coloco as notas e os recibos, todas as notas e recibos que eu recebi, e os recibos, nota e recibo e comprovante. Então, eu coloco lá todas as notas fiscais e os comprovantes. Em alguns momentos, às vezes, eu fazia duas pastas diferentes, uma com as notas e uma com os comprovantes. De um tempinho para cá, eu estou fazendo uma pasta só, onde eu numero, então eu coloco lá 1.0, nota fiscal Gabriel, 1.0, comprovante de pagamento Gabriel, 2.0, nota fiscal Thalita, 2.0, recibo de... Porque aí fica um do ladinho do outro na pasta, e isso facilita o trabalho da contadora, que ela vai ali, abre um, abre outro, abre um, já tem os números ali, e eu acho que fica mais fácil. Mas aí, no geral, você pode fazer em duas pastas, em uma pasta só, como você achar que fica melhor. Quando chegar o momento de, alguns dias antes de você entregar o relatório, você vai avisar a sua contabilidade, vai falar, olha, terminei, finalizei. Você vai colocar também uma outra pasta com os extratos bancários. E aí, o que você entrega para o PROAC? Essa planilha de acompanhamento e os extratos bancários. Os recibos, os comprovantes e as notas fiscais, você não precisa entregar para o PROAC. Mas você precisa guardar, porque pode ser que eles peçam isso para você em algum momento. E eles podem te pedir isso em até 10 anos. Então, faz ali uma pasta, coloca no seu HD, deixa tudo salvo. Se você trabalha em nuvem, deixa tudo salvo na pasta na nuvem, porque em até 10 anos você pode ser questionado em algum momento. Nunca vi isso acontecer de tanto tempo, né? Mas já ouvi falar de pessoas que, às vezes, o Tribunal de Contas, que é o órgão que faz a fiscalização dos investimentos públicos, chega lá na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, faz Minha Mãe Mandou, pega um projeto ali no meio e fala, quero as notas desse projeto, e aí você tem o azar de ser o seu. Então, você... Ou não, porque você vai estar muito organizadinho, todos os seus documentos vão estar lá bem certinhos, e você vai ter que mandar. No caso da prefeitura, eles têm exigido que a gente entregue as notas. Então, quando a gente vai entregar o relatório, a gente entrega um pacotão de papel com todas as notas, todos os comprovantes e o extrato bancário e essa planilha de acompanhamento e o relatório com fotos comprovando que a gente fez tudo que a gente tinha que fazer. E quem faz isso é o produtor executivo, que geralmente é quem tem que fazer esse trabalho. Opa! Então, a gente falou sobre o cronograma. O cronograma é quando a gente coloca no tempo as etapas do projeto. Então, quando começa a minha pré-produção, quando começa a minha produção, quando eu vou realizar minha pós-produção, que ações tem na minha pré-produção, que ações tem na minha produção, qual ações eu vou fazer na pós-produção. É onde eu defino a sequência das atividades. Então, primeiro eu vou fazer identidade visual, depois eu vou divulgar que as inscrições para o meu projeto estão abertas, aí na sequência eu vou começar a realizar as aulas que eu me propus a realizar. Então, você dá uma sequência lógica, né? E fazer um bom cronograma é muito fundamental, porque o cronograma, quando você tem um cronograma bem feito, isso conta muito no quesito capacidade técnica de realizar. Então, a minha sugestão dentro do cronograma, uma sugestão que eu dou é não trabalha com o cronograma muito apertado.
Ah, eu tenho 12 meses para realizar e eu posso estender por mais 2. Não faz em 12 meses, faz em 10, porque se você precisar estender, você não passa do prazo de 12 meses, porque estender por mais 2 já não é muito legal. Então, assim, não usa o máximo, porque trabalha com a possibilidade de talvez você ter um imprevisto, precisar pedir uma readequação de tempo aí no seu projeto e ter um respirozinho para poder pedir essa adequação. Então, tenta trabalhar com um cronograma espaçado, né? Não bota muita coisa no mesmo mês, a não ser que seja indispensável você fazer isso. Diz que não tem outro jeito, você tem que botar muita coisa, mas aí você coloca um bom pagamento também para as pessoas que vão realizar aquele trabalho naquele mês. Porque se eu coloco, e isso é uma coisa importante também, o cronograma ele tem que conversar com o orçamento. Tem que ter uma lógica entre o meu cronograma e o meu orçamento. Porque, por exemplo, se eu estou falando que a minha pré-produção, que envolve pesquisa com o historiador, vai durar 3 meses, o meu orçamento vai estar lá, historiador, unidade, mês, quantidade, 3. Se eu colocar 6, mas espera aí, a pesquisa não é só 3, então tem que ter uma coerência entre o orçamento e o cronograma. É importante que essas duas ferramentas de gestão estejam completamente alinhadas umas com as outras. Aí aqui tem um modelinho de cronograma, que geralmente é assim que a gente faz. Você divide seu cronograma entre pré-produção, produção. Esse aqui está dividido também entre divulgação e comunicação e administração e fluxos financeiros. Preciso fazer assim tão complexo? Não necessariamente. Você pode fazer pré-produção, produção, pós-produção. Ou você não precisa nem dividir pré-produção, produção, pós-produção. Você pode só colocar as ações que você vai realizar, lógico que numa ordem cronológica, da primeira até a última, né? Para ficar mais claro. Se você puder dividir, é melhor, mas não é obrigatório. E às vezes, para alguns projetos, não faz muito sentido e fica mais complicado. O objetivo dessa ferramenta é que você fale quando você vai fazer o quê e que essa informação esteja muito clara e muito objetiva para o avaliador. Então, leve isso em consideração: clareza e objetividade. Se para você acha que tem mais clareza e objetividade dividir, divida. Se você acha que está muito confuso, tem muita informação, talvez seja melhor fazer uma coisa mais compacta, faça. E aí a gente falou sobre orçamento. Então, a gente falou que a planilha orçamentária pode ser dividida entre pré-produção, produção e pós-produção, mas não é obrigatório, tá? Eu, normalmente, não divido, assim, as minhas planilhas orçamentárias. Normalmente, eu divido a minha planilha orçamentária em grupos de despesas. Então, eu coloco lá recursos humanos ou equipe. Aí eu coloco produção executiva, produção artística, curador, fotógrafo, operador de som, operador de luz, videomaker. Claro que eu tentando colocar, tipo, pus fotógrafo, põe o videomaker ali do lado. Tenta agrupar, né? Pelo mesmo grupo. Então, pessoas da administração e da produção, pessoas da curadoria, pessoas da equipe técnica, pessoas da equipe de comunicação. Posso subdividir, inclusive, e escrever isso. Equipe de produção, equipe curatorial, equipe técnica, equipe de comunicação. Depois, equipamento, aí eu tenho equipe, dividir subitens, equipe XYZ. Aí eu tenho locação de equipamentos, aí tá. Aí eu tenho lanche e materiais de consumo. Aí materiais de consumo tem lá, lanche para a equipe, material de escritório, material para as oficinas. Então, eu prefiro dividir dessa forma. A não ser que seja projeto de audiovisual. Nesse caso, você tem que dividir pré-produção, produção, pós-produção. É assim que funciona e divida dessa forma, tá? Se forem projetos de outras áreas,
tudo bem, você talvez, às vezes é mais fácil não dividir, que às vezes fica mais complicado quando a gente divide. Porque aí você vai repetir, por exemplo, você está lá na pré-produção, aí eu dividi, aí eu coloquei produtor executivo, 2 meses, aí depois eu repito de novo, produtor executivo na produção. Eu fico repetindo as coisas e às vezes é mais fácil você se perder e você errar se você divide. Eu acho que fica mais complexo. Então, não tem problema, não existe. A planilha orçamentária, o modelo que o PROAC dá para a gente, não fala que tem que dividir. Então, o que ele fala é que você tem que falar qual é o item, qual é a unidade que você está usando, é mês, é centena, é unidade, é um projeto, qual que é a unidade, qual é a quantidade, qual é o valor unitário, qual é o valor total. Isso é o que é o exigido. Eu gosto de colocar outras 2 colunas, 80% e 20%, que é para dizer o que eu vou pagar com 80% do valor, o que eu vou pagar com os últimos 20%. O principal é você entender que você obrigatoriamente tem que colocar o mínimo de informação que está no anexo, no modelo. Mas se você achar que você precisa colocar mais alguma informação que vai tornar mais claro, mais inteligível aquilo que você está escrevendo, né? Que vai, quando o avaliador lê, vai ser mais fácil para ele entender o que você está querendo dizer, você pode colocar, tá? Não existe uma coisa, não posso colocar mais 2 colunas, não posso. O que você não pode é subtrair, você não pode colocar menos informação do que é obrigatório, mas mais informação você pode dar, desde que isso faça sentido, desde que isso seja importante para o seu projeto. Então, a planilha, os recursos, eles são recursos públicos, né? Então, é necessário responsabilidade e seriedade. A planilha orçamentária tem que dialogar com o cronograma. O valor tem que estar dentro dos valores de mercado praticados na região, no lugar onde você mora. Então, você tem óbvio que em Ilhabela é mais caro alugar um banheiro químico do que em Caraguá. Então, é um valor de mercado para Caraguá, é outro valor de mercado para Ilhabela. Então, é importante que não seja nem muito acima, nem muito abaixo do valor de mercado, porque se você coloca um valor muito abaixo também, você pode demonstrar que você não tem capacidade técnica de fazer. O avaliador pode falar, pô, ele está pensando aqui em pagar R$ 1.000 por mês para um oficineiro que vai dar oficina 3 vezes por semana. Não, esse valor é abaixo do valor de mercado, ele não vai conseguir oficineiro, essa pessoa não vai se sustentar ganhando isso, sim, né? Não que ela tenha que sustentar com todo o dinheiro do projeto, mas esse valor para essa quantidade de horas é insustentável, né? Então é um valor muito abaixo. E aí o seu projeto perde nota se você estiver abaixo do valor de mercado, em geral, né? Tem avaliador que acha o máximo que você coloque 500 mil coisas e pague R$ 100 para as pessoas. Mas, no geral, a maioria dos avaliadores são bastante coerentes e defendem o pagamento dentro do valor de mercado. Caso você não tenha ainda todos os fornecedores, faz uma pesquisa de preço. Posso comprar coisa do Mercado Livre? Pode comprar coisa do Mercado Livre, desde que tenha a emissão da nota fiscal, né? Você vai precisar de nota fiscal. Mas eu quero muito contratar o Kiko para o meu festival. O Kiko não tem nota fiscal. Posso contratar o Kiko? Pode. Só que o valor que o Kiko vai ganhar vai ser subtraído desse valor todos os impostos, que é o recolhimento de INSS, o recolhimento de ISS, imposto de renda retido na fonte, a depender do valor que ele vai receber. Então, preferencialmente, é melhor que você contrate pessoas que emitem nota fiscal. Até mesmo porque isso vai facilitar bastante a sua prestação de contas. Mas se não tiver outro jeito, tudo bem, você contrata a pessoa e paga ela e deduz os impostos. Só que é importante que você fale isso para a pessoa antes, né? Então, eu vou falar, olha, você tem aqui um cachê de R$ 5.000 e eu vou te pagar esse cachê de R$ 5.000
Mas, se você não emitir uma nota, tem todas as deduções dentro desse valor, né? Porque a função de pagar a dedução, a função de pagar o imposto é do empregador, não é do contratado, é do contratante, é quem está contratando. Então, você tem que deixar muito claro para essa pessoa que parte do que seria o cachê dela vai servir para pagar imposto. Uma coisa interessante também que você pode fazer é dividir esse pagamento em, por exemplo, o Kiko trabalhou comigo, ele tem 6 mil reais para receber. Eu vou pagar esses 6 mil reais para o Kiko em 3 parcelas. Por quê? Porque se eu pagar uma única parcela de 6 mil, a alíquota de cálculo sob o imposto de renda dele vai ser a máxima de 27,5%. E aí ele vai ter ainda mais imposto pago. Se eu dividir em pequenas parcelas, ele vai pagar uma alíquota menor. E aí ele vai ter menos imposto retido na fonte. No caso, se o Kiko é uma pessoa que tem outros rendimentos, além da empresa, não tem empresa, tem outro emprego, quando ele for fazer a declaração do imposto de renda dele, ele vai declarar esse valor e ele vai restituir parte desse valor, se for o caso, ou ele vai ter que pagar mais, se for o caso. Mas, no geral, são pessoas que às vezes são pessoas que nem fariam a declaração do imposto de renda, porque não tem o salário que chegaria no imposto de renda. Então, se você faz o pagamento de uma pessoa dessa em uma única parcela, ela vai deduzir, aí no ano que vem, se ela quiser restituir o valor que ela não deveria ter pago, ela vai ter que fazer a declaração do imposto de renda, esperar a restituição. Então, é melhor que, nesse caso, se você tiver que pagar uma pessoa por meio de contratação de autônomo e tal, divida esse pagamento em 2, 3 parcelas, né? Isso não é a sua negação, é só você. Porque como que a Receita entende? Que se você está recebendo 6 mil reais, qual é a base de cálculo? A base de cálculo é como se você recebesse 6 mil reais todo mês. Então, eles vão calcular um imposto desses 6 mil reais como se você fosse uma pessoa que recebe 6 mil reais todos os meses, e não como se fosse um único pagamento de 6 mil reais. Por isso, você vai ter uma dedução muito maior, quando, na verdade, a pessoa deveria pagar um imposto muito menor, porque ela não vai receber esse dinheiro todos os meses, né? Ela vai receber menos ou mais, enfim, mas aí ela vai acertar isso mais para frente. Se ela tiver que pagar mais imposto, ela vai pagar mais imposto quando ela entregar a declaração de imposto de renda dela. Boa. Solicite orçamento colocado. Então, o que é isso? É você reduzir o número de operações financeiras no seu projeto. Por quê? Para facilitar a sua vida, a vida de quem você está contratando e a vida de todas as pessoas que trabalham com você. O que isso quer dizer? Por exemplo, a Tali tem uma banda, e eu vou contratar a banda da Tali. Só que a banda da Tali é lá de São Sebastião, e eles vão ter que vir e eles vão tocar no meu evento às 8 da manhã. Na verdade, ela é lá de São Paulo, um exemplo melhor. A banda da Tali é lá de São Paulo, eles vão vir, eles vão abrir meu evento às 8 da manhã. Não dá para eles saírem de São Paulo no mesmo dia. Eles teriam que ficar aqui, né? Então, eu vou fazer um orçamento com a Thalia, eu vou falar o seguinte, Thalia, eu quero um orçamento da sua banda, mas eu quero que você já me dê um orçamento com tudo, com o transporte da sua banda, com a alimentação da sua banda, com a hospedagem da sua banda, quanto que você me cobra para vir tocar no meu evento, não tem hospedagem, não tem alimentação, não tem transporte. Eu quero que você coloque isso no seu valor. Aí ela vai falar, bom, se for só para ir tocar, eu cobro 2 mil, mas se for colocado com todos os outros valores, se você não me der transporte e alimentação, fica 3. Compensa mais você pagar um pouco a mais, às vezes, e às vezes você vai pagar, inclusive, um pouco a menos, do que você depois ter que arrumar um hotel que faça o valor que você pode pagar, ver um lugar que venda comida, que emita a nota fiscal do jeito que você precisa, que forneça o tipo de comida que a equipe, a banda da Tali está acostumada e gosta de comer. Então, é muito mais fácil você já pedir o orçamento
com o valor colocado, sabe? Por exemplo, eu vou contratar um DJ. Aí eu falo, fulano, quanto que você cobra para tocar no meu evento? Mas assim, eu quero que seja você e quero que você traga todo o seu equipamento. Porque eu não quero locar o equipamento, senão eu tenho que alugar o equipamento e contratar o DJ. Então, tentem já fechar esses acordos no orçamento colocado, já incluindo o que a pessoa vai precisar. Então, Gabriel, eu quero que você me dê uma oficina. Quanto que você me cobra essa oficina com o material? Você vai me dar o material, né? Então, o Gabriel custa X a oficina do Gabriel com material. Mas eu posso comprar material com o projeto? Posso. Mas eu posso pagar para o Gabriel a oficina dele com material? Posso também. Não tem problema. Posso fazer da forma que eu achar melhor. Eu acho melhor reduzir o número de operações financeiras. Eu acho que as chances de errar são menores. Eu acho que as chances da gente ter algum problema e desagradar alguém, porque a pessoa não gostou do hotel que a gente pagou, a gente não gostou do restaurante que forneceu a comida. Então, eu acho que é melhor do que a gente ter vários outros tipos de problema. Às vezes não dá, porque às vezes você contrata uma pessoa que não tem capacidade de locomoção, às vezes você contrata uma pessoa que precisa de ajuda para se locomover, uma pessoa, por exemplo, que não é do estado de São Paulo, que vem de outro estado, que nunca esteve em São Paulo. Aí eu falo para a pessoa assim: olha, você vai chegar no aeroporto de Guarulhos, e aí você pega um ônibus lá, vê um Uber e vem para Ilhabela. Aí não dá, né? Então, assim, em alguns casos, a gente tem que ter um cuidado mais especial, porque a pessoa vai ficar insegura e eu quero que meu convidado se sinta bem também. Então, eu quero ter um cuidado com o meu convidado para que ele se sinta bem. Então, em alguns casos, você não vai conseguir, mas tudo bem. Se você conseguir, tente. Orçamento, pede orçamento com 12 meses de validade. Pede orçamento com 12 meses de validade, porque a gente pede orçamento agora e executa daqui a um ano. Mas fulano não me deu, só me deu 3 meses. É muito comum que as pessoas não deem mesmo. Então, acrescenta um pouquinho mais o valor, principalmente porque a gente está vivendo um período de inflação e que é importante que a gente tenha uma previsão aí de que as coisas vão estar um pouco mais caras daqui 10, 12 meses, quando a gente for executar o valor que a gente previu. Então, fiz um orçamento aqui da gráfica. O orçamento da gráfica ficou 1.000, coloca 1.150, 1.200, bota um pouquinho mais, porque isso pode inviabilizar, inclusive, a realização do seu projeto daqui a um ano. Mas a gráfica daqui a um ano me cobrou os mesmos 1.000. Tudo bem, você pede uma readequação orçamentária, ou você imprime um pouquinho mais, ou você imprime uma qualidade um pouquinho melhor, você negocia. É melhor que você consiga negociar, porque você tem um pouco a mais, do que você negociar porque você tem um pouco a menos. Contratação de pessoa que não tem. Não ultrapasse 15% do valor com custos administrativos. Geralmente, o que caracteriza custos administrativos no PROAC Editais? Isso é mais específico para o PROAC ICMS, PROAC Lei Rouanet, mas, no geral, entra em custos administrativos. Assessoria jurídica, assessoria contábil, custos administrativos, impostos, taxas. Geralmente, isso tudo entra em custos administrativos. Mas o meu projeto deu um pouco mais. No caso do PROAC, tudo bem, não tem problema. Alguns editais, como eu não sei se é a Rouanet ou o ICMS, tem uma cláusula até no edital que fala que não pode ser mais. O PROAC Editais não tem. Então, isso aqui é mais uma média, quando você não tem noção do que pode e o que não pode num orçamento, tá? Não ultrapasse 20% do valor do projeto com comunicação. Mas deu 22%. É a mesma coisa. O PROAC Editais não dá um limite. Mas o PROAC e ICMS, a Lei Rouanet, geralmente dão um limite de quanto que você pode gastar com comunicação. No geral, é legal você ficar ali entre uns 10% e 20% de investimento em comunicação. E aí você pode colocar na comunicação identidade visual, elaboração de impressão de cartaz, folder,
pessoa que vai controlar as mídias sociais, impulsionamento nas redes sociais. Então, coloca isso entre 15% e 20% do valor do projeto, 10%, 20%, né? Ah, mas o meu projeto é um projeto que não tem divulgação, porque eu vou fazer dentro de uma escola. Mas você tem que ter comunicação de qualquer jeito. Nem que seja dentro da escola, nem que você pague uma assessora de imprensa que vai escrever release sobre o seu projeto e mandar para a imprensa. Você é obrigado a fazer a comunicação. Por quê? Porque você está recebendo dinheiro público. E é um princípio importante você dar publicidade para a ação que você está realizando com recurso público. Ainda que você não tenha que divulgar seu projeto porque ele não tem público, né? Ainda assim, você tem que ter um investimento em comunicação, porque você tem que dar publicidade àquilo que está sendo feito com recursos públicos. Não esquece que recebe 80% e 20% na hora de pensar o orçamento, né? Então, eu não vou receber o 100%. Quais são os pagamentos que vão ficar por último, só depois que o projeto é realizado? Geralmente é o seu pagamento, né? Uma parte do seu pagamento e uma parte do pagamento da equipe mais próxima ali de produção. Às vezes você consegue negociar com um ou com outro fornecedor. Nesse sentido, é muito bom que você tenha uma boa relação com as pessoas da área da cultura, com os fornecedores, que as pessoas confiem no seu trabalho, porque às vezes você vai ter que negociar. E se a pessoa já te conhece, você tem uma capacidade de negociação, é muito melhor. Otimize os recursos, presta atenção no KINAI. Então, quando a gente vai fazer uma contratação, por exemplo, eu vou contratar a banda da Thalia. Aí eu vou falar, Thalia, você vai ter que me dar uma nota fiscal. Só que o KINAI, que é o Código Nacional, nunca me lembro desse negócio, Código Nacional de não sei o que lá de empresas, que é o código que diz o que essa empresa pode fazer. Então, a Thalia precisa me dar uma nota de uma empresa que possa ter música, banda, né? Músico profissional, banda, apresentação artística, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não posso. Uma vez aí vou contar um caos para vocês de um projeto que eu fiz. E eu estava desesperada porque eu precisava de camiseta, demorou para cair o recurso do projeto. Quando o recurso caiu, eu precisava mandar fazer camiseta. O lugar onde eu costumo fazer camiseta não tinha tempo para fazer as minhas camisetas. E eu comecei a ligar para um fornecedor para outro. Achei um fornecedor que ia me fazer as camisetas. Eu nem perguntei do KINAI. Falei, emite nota? A pessoa, emito. Beleza, então. Obrigada, Thalia. Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É isso. Obrigada. Todos os vídeos gravados eu faço a mesma pergunta, porque eu sempre esqueço a sigla KINAI. E aí eu falei para essa empresa, mandei o pedido, fiz o pedido, ela me fez a camiseta, eu mandei o documento para emissão da nota fiscal, a pessoa fez a emissão da nota, quando chegou a nota para pagar, estava escrito no KINAI da nota, fornecimento de gêneros alimentícios. Era uma nota, um KINAI de mercadinho, de restaurante, não era uma nota de confecção ou de loja. E aí isso me deu uma super dor de cabeça, porque eu tive que negociar com a pessoa, falar, olha, eu não posso receber essa nota, e eu precisando das camisetas, aí a pessoa me mandou a camiseta, aí a pessoa ficou tendo que conversar com o contador dela para resolver como é que ela ia resolver essa questão, enfim, porque eu não perguntei qual era o KINAI. Então, o MEI, geralmente, você tem vários KINAIs no MEI. Então, tem que ser alguma coisa que tenha a ver. Se você necessariamente, né, você tem que achar ali uma função que se relacione com aquele serviço que você está prestando, né? Porque senão não dá para você vender uma camiseta e dar uma nota de fornecimento de gêneros alimentícios. Você tem grandes chances e uma probabilidade enorme da sua nota voltar e da sua prestação de contas ser recusada por causa disso. Então, toma cuidado com isso. No campo da quantidade, escreva também a unidade, coloque as informações de acordo com os grupos de despesa, isso, né? Então, eu não vou colocar orçamento, produção executiva, compra de material para oficina, pagamento de taxas e
eu vou colocar em grupo. Então, se eu coloquei produção executiva, eu vou colocar todo o grupo da equipe. Se eu estou falando de gastos administrativos, eu vou colocar todo o gasto de impostos, todo o gasto de manutenção de conta bancária, todo o gasto de assessoria contábil. Então, eu vou colocar numa ordem, organizar isso por grupos de despesas. Quando você recebe o recurso do PROAC, esse recurso é aplicado na poupança. Então, você é obrigado a aplicar na poupança, é um dos princípios da gestão da administração pública, é que você tem que fazer uma boa gestão do recurso público. No final do projeto, se o seu projeto gerar recursos, você pode usar, você vai mandar para o PROAC um pedido, né? Você tem que pedir autorização para usar, se isso não estava previsto, e você vai falar, olha, eu tenho aqui R$600, gostaria de aumentar um pouco o pagamento da minha equipe dos últimos a receber, né, do produtor executivo e do produtor de arte, e em R$300 para cada um. Geralmente isso é aprovado. Até mesmo porque também tem uma perda de você receber depois, porque também ainda mais com a inflação, né? Se você começou a executar o seu projeto e vai receber ele só 8 meses depois, também existe uma perda de capital aí, né? Tem uma perda, na perda de capital, tem uma perda, uma desvalorização do que você vai receber, porque hoje R$1.000 não é a mesma coisa que R$1.000 daqui a 8 meses, num contexto de inflação. Então, esse é o argumento para pedir para aumentar o pagamento das pessoas da equipe a partir desse. Que tem um modelo de planilha orçamentária, mas a gente já trabalhou outros modelos ao longo da aula, né? Tem o cronograma. Nesse modelo aqui, ele dá a descrição, a unidade, a quantidade, a ocorrência, o valor unitário e o valor total. Essas são as informações mínimas. Eu gosto de colocar mais uma coluna aqui, que é 80%, e mais uma que é 20%, aonde eu já vou descrevendo o que eu vou pagar com a primeira parcela, o que eu vou pagar com a segunda parcela. Aqui tem um cronograma do PROAC, então, desde a abertura da inscrição até o pagamento, são 6 meses. Então, você escreve um projeto agora e vai começar a executar ele daqui, no mínimo, 6 meses. É bem comum que isso atrase, tá? É bem comum que o PROAC dê uma atrasada. Então, pode ser mais de 6 também. E é bem comum que atrase o pagamento da última parcela também. Eles falam que vão pagar em 30 dias, mas às vezes demora mais. 60 dias, às vezes demora mais. Então, tem que ter paciência. Antes você tinha 7 dias para assinar o contrato, agora no último ano foram 15. Eles estavam com essa de editais online e presencial, eu acredito que esse ano seja mais ações presenciais mesmo. Geralmente são 12 meses de execução prorrogáveis por mais 2. Antes era 10 prorrogáveis por mais 2. Agora, no último ano, foi 12 prorrogável por mais 2. Mas é bom ficar de olho no edital para ver o que vai vir nesse ano. É possível que os editais do PROAC, inclusive, saiam ainda agora no mês de março. Eu participei de algumas reuniões de consulta pública, onde eles escolhem sugestões para os editais, eles divulgam essas reuniões, e aí o que eu escutei da administração do PROAC foi que eles querem adiantar os editais. Geralmente os editais do PROAC saem no finalzinho de abril, comecinho de maio, mas que esse ano eles querem adiantar justamente porque tem a Lei Aldir Blanc. Então, no segundo semestre, lá para junho, julho, é possível que saiam os editais da Aldir Blanc, e eles não querem que saia tudo junto, né, para eles conseguirem operacionalizar, porque é muito trabalho e é pouca gente na secretaria para operacionalizar tudo isso. Continuam as mesmas regras para reorganização do orçamento e mudança de local. Então, assim, se você quer reorganizar o orçamento, por exemplo, eu previ que eu ia pagar, dentro do meu grupo de despesas equipe, eu previ que eu ia pagar R$1.000 para o Gabriel, que vai ser o artista, e R$1.500 para a Thalita, que vai ser a fotógrafa. Mas eu quero reajustar esse valor. Eu vou pegar
R$ 200 da Thalita e vou passar para o Gabriel para poder equilibrar melhor esse valor. Eu posso fazer isso sem avisar o PROAC, desde que no valor total daquela grupo de despesas, que é a equipe, eu não altere, por exemplo, o valor total é do meu grupo de despesas equipe é R$ 10.000. Eu não posso alterar mais de R$ 2.000, mais de 20%, sem pedir autorização. Agora, se eu for alterar até 20%, eu altero e na hora de prestar contas, eu vou escrever uma justificativa dizendo por que eu fiz isso. E tudo bem, né? No caso do edital da prefeitura, eles estão exigindo que a gente peça autorização para mudar qualquer R$ 5. Então, é bem mais trabalhoso, né? No caso de mudança de local, você tem que avisar, você tem que pedir autorização. No caso de mudança de ficha técnica, você tem que pedir autorização também. Posso mudar a ficha técnica? Pode, mas você vai ter que colocar no lugar uma pessoa com a mesma capacidade técnica, e desde que a mudança dessa ficha técnica não comprometa a própria execução do projeto. Por exemplo, eu quero fazer um projeto que é a gravação do álbum da banda da Thalita, da Thali e Banda. Aí eu quero mudar a ficha técnica, que eu quero mudar a Thali. Nesse caso, eu estou mudando o objeto do projeto, porque a Thali não é só a operadora de som, ela é o objeto do projeto. Então, eu não posso falar agora, eu não quero mais gravar a banda da Thali, eu vou gravar a banda do Gabriel, né? Porque o projeto ganhou para gravar a banda da Thali, não a banda do Gabriel. Então, claro que quando a mudança na ficha técnica muda o objeto do projeto, nisso eu não posso mexer. Agora, se é uma mudança, preciso mudar um produtor, preciso mudar um curador, preciso mudar claro, curador, desde que também não seja fundamental para a ideia do projeto, né? O que você não pode é mudar o objeto, mas geralmente o resto você consegue alterar, desde que você coloque no lugar, no caso de ficha técnica, uma pessoa com as mesmas capacidades técnicas, né? A mesma formação, o mesmo peso que a pessoa que você tirou tinha. Geralmente ele tem esse e-mail para informações, que é o e-mail do contato @prosas ou comunicação proaceditais@sp.gov.br. No caso do Prosas, é a plataforma onde eles recebem as inscrições. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à inscrição, é com o Prosas, e alguma dúvida em relação ao edital, é diretamente com o PROAC Editais. E eles costumam responder, eles são, como eu disse, bastante atenciosos. E aí, por último, o plano de comunicação. Para pensar o plano de comunicação do meu projeto, primeiro é importante a gente pensar que sem comunicação não tem projeto. Não dá para fazer projeto sem comunicar, independente de se o meu projeto não tem público. Né? Eu vou escrever um livro. Tá, você vai escrever um livro, mas tem que lançar esse livro. Você tem que comunicar que esse livro está sendo feito com recursos públicos. É importante ter, sim, comunicação dentro desse projeto. Em média, geralmente, você pode investir, em média, 20% dos recursos com comunicação. Normalmente, o foco de quem elabora o projeto não está na comunicação, então é muito comum a gente ver projetos com muito falhos na comunicação. Porque normalmente quem elabora ali, quem está produzindo, ou é uma pessoa muito da área da administração e não é da área da comunicação, ou é o próprio artista que está muito focado no objeto do projeto em si e não pensa na comunicação. Então, para a gente pensar na comunicação, eu estou propondo aqui um roteiro. Por quê? Porque não existe uma fórmula da comunicação. Não dá para falar assim, para fazer a comunicação, você vai fazer 10 cartazes. Gente, comunicação é cartaz, Instagram e flyer. Não, porque tem projeto que não cabe fazer Instagram, tem projeto que não cabe fazer flyer, tem projeto que só cabe divulgar no TikTok, né? Então, assim, cada projeto tem a sua característica, cada projeto tem a sua necessidade de comunicação. Como que eu posso saber qual é a necessidade de comunicação do meu projeto?
Vamos fazer esse roteiro e pensar a partir desse roteiro. A primeira coisa que a gente vai pensar nesse roteiro é a análise do cenário cultural e do público-alvo. Então, como que eu vou pensar isso? Que lugar eu estou realizando meu projeto? Que cenário é esse? A cidade de Ilhabela, por exemplo, vou gravar um filme um filme documental sobre a história do escravo Estevão, escravizado Estevão, lá na Praia da Feiticeira. Bom, qual que é o contexto? Eu estou numa cidade que tem mais ou menos 50 mil habitantes, que mesmo sendo uma cidade pequena, tem na sua característica uma cena dentro do audiovisual, que está discutindo a criação de uma film commission, que tem um festival de cinema documental que acontece na cidade, esse é o cenário, mas que tem pouca formação, pessoas com capacidade técnica de realização e poucas produções locais. O cenário é esse. Minha comunicação é só local ou eu quero impactar outros públicos e espaços? Por exemplo, a feira de artes, né? Tem um projeto que é realizar uma feira de artes. Eu quero que essa feira de artes, eu quero fazer essa comunicação só para moradores de Ilhabela, ou eu quero que um público que compra arte, que gosta de arte do estado de São Paulo venha também? O meu público é só um público de Ilhabela, ou Ilhabela, o que eu quero é os artistas da cidade. E, na verdade, o público que eu quero trazer é um público de outros lugares do estado que compram arte, que gastam arte. Reflete. Então, qual é o meu público-alvo, né? Eu quero um público-alvo que é só local, eu quero um público-alvo que também é de fora. E geralmente pode ser, se eu tenho mais de um público-alvo, por exemplo, é uma feira de artes visuais. Então, eu quero um público-alvo que é os artistas da cidade de Ilhabela, os artistas visuais, e que eu quero que cadastre, que venha participar da feira, que venha expor, e um segundo público-alvo, que é o público que vai gastar e comprar na feira. Então, eu tenho dois públicos diferentes, então eu preciso de duas estratégias, eu preciso de estratégias múltiplas, né? Vai além de uma única estratégia. Pensei qual é o meu cenário, qual é o meu público-alvo, aí eu vou pensar que objetivos eu quero. O que eu quero comunicar? Eu quero comunicar para os artistas visuais que vão expor nessa feira que é um espaço dedicado à arte visual, que tem uma valorização do trabalho do artista local, que tem todo um plano de comunicação para divulgar o trabalho dos artistas que vão expor nessa feira. Como que eu quero comunicar, né? Como que eu quero que seja o meu alcance? Eu quero alcançar todos os artistas da cidade e, como público, eu quero alcançar pessoas que frequentem museus, espaços de arte, que compram arte, que gastam dinheiro em arte do estado de São Paulo. Qual imagem eu quero transmitir? Eu quero transmitir uma imagem de uma feira de arte contemporânea, que mistura arte contemporânea com arte tradicional, que tem arte caiçara, mas também tem arte de artistas jovens contemporâneos, que tem, enfim, a título de exemplo, né? Quais ferramentas eu vou usar para alcançar meu objetivo? Quais profissionais serão necessários? Usando o mesmo exemplo da feira de arte. Que ferramenta a gente vai usar? Bom, eu quero atingir um público de arte, talvez para isso eu precise um público que vai vir, né? Primeiro, quero atingir artistas locais que vão vir expor na minha feira. Então, onde esses artistas estão? Aonde essas pessoas, que lugares essas pessoas frequentam? Como que eu vou fazer contato com essas pessoas? Como que eu vou cadastrá-las? Como que eu vou atrás? Depois, o segundo público, que é o público que eu quero que venha comprar na minha feira. Aonde esse público está? Então, eu vou fazer um cartaz, eu vou fazer uma rede social, mas eu vou fazer também um cartaz que eu vou colar em museus estratégicos da cidade de São Paulo, que eu vou colar em universidades onde tenham cursos da área de artes visuais, para eu ter um público também de estudantes, de pessoas da área de artes visual. Que profissionais serão necessários nesse processo? Eu vou pagar também um bom assessor de imprensa que tenha entrada dentro das revistas especializadas de arte, que eu vou conseguir colocar um release da minha feira dentro de uma importante revista de arte. Então, que profissionais eu vou precisar?
Vou precisar de um designer gráfico, de um social media, uma pessoa para controlar a social media. Vou precisar de uma pessoa que eu vou pagar para ela ir para São Paulo, ficar lá 3 dias colando cartaz em tudo quanto é lugar. Então, vou precisar de uma pessoa, um distribuidor, né, desse material de cartazes. Enfim, quais são os profissionais necessários? Quais são os meios, né, de comunicação? Eu vou usar rede social? Eu não vou? Tem projetos que não faz sentido usar rede social. Às vezes é um projeto muito curto, é uma ação pontual, então não faz sentido você criar uma página no Instagram para esse projeto. Por exemplo, eu trabalho bastante com o Felipe Samurai. O Felipe, a gente já fez essa discussão há um tempo atrás. O que a gente faz? Vamos fazer a exposição O Retrato da Comunidade. A gente vai criar uma página chamada O Retrato da Comunidade. Depois, se a gente quiser fazer outro projeto, que é a Mudança de um Contorno, a gente cria outra página chamada Mudança de um Contorno, ou a gente vai divulgar e usar como página de divulgação do trabalho dessas duas exposições a própria página do artista. Na minha opinião, tem que usar a própria página do Felipe, né? E é isso que a gente faz. Então, se a gente vai pagar link patrocinado, a gente vai pagar link patrocinado na própria página do Felipe para divulgar o trabalho dele, porque a exposição é sobre o trabalho dele. Não faz sentido a gente criar uma nova página para cada exposição, né? Não tem porquê, a gente não tem engajamento, a gente não tem seguidor, a mensagem não vai chegar nas pessoas, e eu quero que o público que é amigo do Felipe, que segue o Felipe, que acompanha o trabalho do Felipe, saiba. Então, por que eu vou criar uma nova página se eu já tenho a página do Felipe, né? A mesma coisa para o site. A gente tem um site com o trabalho do Felipe. Ao invés de criar um site para cada exposição, a gente cria uma nova aba onde tem a nova exposição. Então, eu não crio um novo site com aquele trabalho, né? Eu crio uma nova aba dentro de um site e tem ali as fotos desse projeto. Então, assim, eu otimizo a minha comunicação, eu uso o projeto também para fortalecer, fortificar a rede do próprio artista, né? Para estabelecer para ter recurso, para potencializar a rede desse artista, e eu divulgo o trabalho, que é o objetivo da minha comunicação. Então, nem todo projeto tem uma rede social própria. Às vezes, não faz sentido ter uma rede social própria, na grande maioria das vezes, inclusive. Jornais, às vezes eu quero pagar, por exemplo, tenho um público que é um público que lê, que acompanha jornal, e eu quero pagar uma inserção no jornal. Por exemplo, tenho um caderno de cultura da Folha de São Paulo. Eu quero pagar meia página do meu festival e eu quero que saia no caderno de cultura da Folha. Então, eu vou orçar, vou falar, Folha de São Paulo, quanto custa aí meia página do caderno de cultura? Custa X reais, eu vou pagar. Ou eu posso tentar só uma mídia espontânea. Eu vou contratar um bom assessor de imprensa, que é uma pessoa que tem bons contatos, se eu quero divulgar na Folha de São Paulo, ou se eu quero divulgar na mídia local só, é uma pessoa. Se eu quero colocar na mídia nacional, na grande mídia, né, nas grandes jornais, é outra pessoa. Então, eu vou contratar um bom assessor de imprensa e ele vai ali me conseguir me colocar por meio de release dentro dos jornais. A mesma coisa com revistas especializadas. Quem que vai fazer isso? O assessor de imprensa. Rádios, podcasts, então eu quero por exemplo, a gente no Toda Arte, a Dani, que faz a nossa página maravilhosamente bem, inclusive, conseguiu uma entrevista na rádio. Então, a gente, uma semana antes do festival, deu uma entrevista na rádio. Mas foi uma coisinha assim de 1 minuto e meio. Mas eu posso também prever pagamento de spot na rádio e colocar isso no meu orçamento, que eu previ, sei lá, 30 inserções na rádio mais ouvida aqui do Litoral Norte. TV é o caso de projetos maiores, né, gente? Porque é muito caro, mas pode ser também. Lambe-lambe, posso colar lambe, tem cidades, tem lugares que é mais tradicional, né? Não vai me colar lambe-lambe na parede da casa das pessoas. Panfleto, vou panfletar. Tem, hoje em dia, uma tendência a produzir menos papel possível, né? Mas, ainda assim, em alguns momentos, eu acho que o panfleto, ele é ainda importante. Por exemplo, eu vou fazer uma ação
com crianças na escola e eu quero que as crianças levem um panfleto para casa, porque eu quero que essa informação chegue nas famílias que vão também, né, que essa criança está participando desse projeto. Então, às vezes, o panfleto ele é importante, sim. Cartaz, funciona bem o cartaz também ainda. Outdoor, também geralmente para projetos maiores. Carro de som, às vezes, é a melhor forma possível de divulgar. Às vezes você quer divulgar que a oficina está aberta, você vai divulgar ali uma questão mais local, mais comunitária, que você não adianta você botar na revista, no jornal, no outdoor, né? Você tem que fazer com que o vizinho daquele lugar escute que aquilo vai acontecer. Nesse caso, um carro de som funciona super bem, principalmente em cidades pequenas como a nossa, né? Mídia de rua, o que é mídia de rua? Geralmente a prefeitura usa bastante, são esses banners que a prefeitura às vezes coloca na rua, esse wind, aquele banner wind, ou a prefeitura mesmo tem uns espaços assim que eles colocam, uma página de, acho que é 1-0. Então, essa mídia que está na rua, mídia indoor, às vezes eu quero divulgar dentro de um clube específico, porque eu quero um público específico, ou dentro de um shopping, porque eu quero um público que frequenta aquele shopping, então eu quero dentro de um espaço privado ter uma divulgação do meu projeto. Comunicação por WhatsApp, isso dificilmente você vai fazer um projeto hoje que não use uma comunicação de WhatsApp, por menor que ela seja, é uma rede muito poderosa de comunicação, entre outras, né? Aqui são apenas alguns exemplos. Conceito, aí eu vou pensar no meu conceito. Tem uma identidade visual própria do meu projeto? Eu vou desenvolver? Que comunicação eu quero passar? Né? É muito importante buscar referência. Então, vou fazer um projeto de cultura, de artes visuais, é uma feira de artes visuais. Deixa eu dar uma olhada aqui, todas as feiras de sucesso de artes visuais que acontecem aqui no estado de São Paulo. Deixa eu ver que conceito é esse que essas feiras usam, o conceito visual mesmo, eu estou falando aqui, né? Busquem referências, se inspirem em referências, para quando vocês chegarem aprovou o projeto, tem o designer que vai desenvolver, eu já tenho um material para entregar para aquele designer, né? Ó, eu quero uma coisa que seja isso, mais ou menos parecido com isso, inspirado nessa página de Instagram aqui, eu quero uma página meio semelhante. Pesquisem projetos semelhantes ao seu, pesquisem imagens semelhantes à sua para você conseguir desenvolver a sua comunicação visual. Visual ou de outro suporte também, né? Não necessariamente só visual, mas assim, busquem referências, pesquisem referências que vocês acham que são importantes. E aí, por exemplo, você vai fazer um projeto que é com criança. Você tem uma estética, você tem uma forma de comunicar, você tem uma linguagem, né? Você vai fazer um projeto que é para um público mais refinado que compra arte. Você tem outra estética, você tem outra linguagem, você tem outra abordagem. Como é que eu sei? Vai buscar perfis semelhantes ao seu. Procure projetos que tenham alguma semelhança com o seu. E vê como é que esses projetos comunicam, vê o que eles usam, vê a referência que eles têm. Eu acho que é um bom primeiro passo. E aí, por último, os recursos, né? Que normalmente a gente precisa adaptar à realidade. Uma coisa é o meu plano de comunicação ideal, outra coisa é o meu plano de comunicação real, que é o que eu consigo fazer com o dinheiro que eu tenho, né? E aí, às vezes, você criou um plano e você vai ter que adequar, e tudo bem, você vai adequar. Ai, não dá para ter outdoor, não dá para ter entrada paga na rádio, mas dá para ter um bom. Então, vai ter que. Lembra que o projeto é um plano estratégico, né? Qual é a melhor estratégia? Ah, não, vamos pagar bem para um assessor de imprensa, porque a gente precisa, é muito importante que saia numa revista especializada, que saia num jornal de grande circulação, então vamos focar nisso. Ou não, é rede social, vamos botar toda a nossa grana em patrocínio de rede social. Enfim, qual é o melhor caminho, qual é a melhor opção para o seu projeto?
E aí eu acho que esse roteiro ajuda a gente a pensar a partir da necessidade de cada projeto. Cada projeto tem a sua especificidade. E sempre lembrando que sempre tem que ter a logomarca, né? Então aqui eu tenho 2 modelos diferentes, muito diferentes. Um mais jovem, né? Mais adulto, assim, mais sério, e um outro mais infantil, com uma linguagem mais infantil, um modelo mais infantil. E perceba que todos eles têm as logos, né? A logo de quem realizou, que é a organização, no caso, aqui é esse grupo de teatro, aqui é esse grupo aqui, tem esse apoio, tem esse realizador, e a logo do governo do estado de São Paulo, a logo do PROAC, que é sempre importante. Você faz a sua arte, aí você manda a logomarca, coloca a logomarca, e aí você vai mandar para a Secretaria de Cultura para eles olharem e aprovarem. A partir do momento que eles aprovaram, aí você pode divulgar. Você tem que ter a aprovação, tá? Quando você aplica a marca deles. E aqui na prefeitura, a mesma coisa. Eles pedem, a gente faz o cartaz do festival. Claro que não tudo, né, gente? O que a gente tem usado bastante na comunicação, principalmente para Instagram? A gente coloca uma primeira postagem, onde a gente tem ali, sei lá, estou falando da equipe do meu festival, aí está lá na minha equipe, Kiko Cardial, está lá a foto do Kiko, a logo do festival, coloco no carretel, na próxima tem toda a régua de logos, quem realizou, tal, tá ali toda a régua de logos do meu festival. No caso do cartaz, você tem que pôr a régua de logo. No caso de publicação, de fazer um outdoor, tem que ter a régua. No caso fiz uma página no Facebook, na capa do Facebook tem que ter a régua. Então, nessas comunicações todas, você tem que ter a régua de logos. Panfleto, tudo que você for imprimir. Tudo que você for imprimir tem que ter a régua de logos. E aí você vai mandar para aprovação, vai esperar aprovar, por isso não deixe para a última hora fazer, porque você tem todo um processo até você conseguir realizar. Então, eu fiz a minha arte, desenvolvi identidade, tenho que mandar para aprovação, foi aprovado, tenho que mandar para a gráfica, tenho o tempo da gráfica, tenho o tempo de chegar, tenho o tempo de distribuir. Se você deixa para fazer isso uma semana antes do seu evento, esquece. Né? Até mesmo porque se é um evento, a gente não divulga um evento faltando uma semana para ele acontecer. A gente começa a divulgar, no mínimo, 20 dias antes do evento acontecer, né? 20, 30 dias, às vezes, se é festival, até mais, 2 meses, 3 meses antes da realização. E aí, aqui tem o sisteminha de inscrição, então, a inscrição do PROAC costuma acontecer pelo site do Prozas, né? Devem continuar com o site do Prozas. É bem simples, bem intuitivo. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no site do Prozas, para vocês verem como funciona. Depois, quando você faz um cadastro no Prozas, você entra na área, como se fosse a área do cliente, né? Você entra na sua área, tá lá os projetos que você realizou, as ações que você fez, se você já prestou contas ou não prestou contas, se seu projeto foi aprovado ou não foi aprovado, tem uma lista lá com todos os projetos que você inscreveu. Os aprovados e os não aprovados também. Bom, acho que é isso, gente. A ideia era a gente fazer essa revisão zona. Vou voltar lá no primeiro. Na verdade, eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou, nesse momento, parar de gravar para poder mandar essa gravação para as pessoas que não puderam participar hoje, e aí a gente abre para perguntas, tá bom?